Agora 11h07. Com o avanço dos cursos de medicina em todo o país e a entrada acelerada de novos profissionais no mercado, cresce também a preocupação com a capacitação prática e o suporte à tomada de decisão clínica. Nesse contexto, soluções tecnológicas ganham força ao oferecer um apoio contínuo e seguro para quem está no início da jornada médica. Um exemplo desse movimento é o Educadoc, um aplicativo de mentoria médica 24/7 que conecta recém-formados e profissionais experientes de mais de 20 especialidades, promovendo mais segurança e confiança no dia a dia clínico. Essa plataforma surpreendeu a atingir mais de 5 mil cadastros num tempo recorde e números atualizados que nós vamos trazer aqui só mostram, o potencial e a força desse sistema. Para entender como o app se posiciona com tanto sucesso, o papel nesse ecossistema de saúde, a gente recebe aqui no estúdio Erickson Blum, médico, CEO da Arpen Serviços Médicos e da Doc Solution, que é responsável por essa estratégia. Doutor, bom dia, bem-vindo ao nosso Pan News Curitiba. Bom dia a todos, obrigado João Salgado, é uma honra, um privilégio estar aqui com vocês para falar sobre o Educadoc e tantos outros assuntos referentes à assistência à nossa população, à sociedade brasileira e apoio aos médicos que também fazem um trabalho excelente por aí. Obrigado por essa oportunidade. Eu falei 5 mil, mas nós já estamos em 50 mil agora, né? Nós... 5 mil foi só no primeiro mês. Exato. Nós estamos próximos de completar 500 dias de mentoria online 24/7, né? Ou seja, 500 dias ininterruptos, e já fizemos mais de 50 mil mentorias. Hoje temos mais de 13 mil médicos usuários no Brasil inteiro, de norte a sul do Oiapoque ao Chuí, médicos atendendo na selva amazônica, atendendo aqui em Curitiba, atendendo em hospitais particulares em São Paulo, enfim, mas nós temos com certeza ajudado muita gente, tanto médicos como pacientes. Mais de 50 mil mentorias já, João, nós fizemos. Como é que funciona? E da onde surgiu essa ideia? Essa é aquela ideia que você fala, nossa, mas como que eu nunca pensei nisso antes? E o negócio está aí super ajudando, fazendo a diferença. Bom, veja, quem está ali com a barriga no balcão e sente a necessidade, nós estamos no front ali vendo como que está acontecendo isso com os médicos, né? Então nós tivemos uma ideia de apoiar os médicos, porque a gente sente a necessidade hoje, principalmente dos recém-formados, médicos que hoje recém-formam, né? Nós temos aí, vamos chegar muito próximo a 45 mil médicos formados por ano e muitos deles não vão à residência médica, não fazem especialização e já vão para atender e fazer seus plantões, né? E às vezes sem a experiência necessária, sem o conhecimento necessário para atender casos de maior gravidade, né? Então nós decidimos fazer uma mentoria a esses médicos online. Criamos esse aplicativo, que ele pode ser baixado nas duas plataformas, iOS ou Android, e o médico, de uma maneira gratuita, ele baixa isso e no momento que ele está atendendo o paciente, ele tem alguma dúvida, ele relata o caso clínico do paciente, obviamente omitindo o nome, ele só coloca o sexo, idade e as iniciais do paciente, a gente segue estritamente a LGPD, né? E até o próprio nome do médico no cadastro, quando o mentor recebe, só aparece o primeiro nome desse médico e ele é exclusivo para médicos, né? Quem pode baixar é só médico, de acordo com alguns critérios para ele baixar esse app. E a partir do momento que ele baixou esse app, ele tem essa dúvida frente ao paciente, ele relata o caso clínico e o nosso mentor, em menos de 5 minutos, ele tem que entrar, seja qual especialidade for. Se o médico pediu uma mentoria na especialidade de cardiologia, de ortopedia, de dermatologia, de cirurgia do aparelho digestivo, gastro, como é meu caso, de mentoria, nós entramos em menos de 5 minutos e ajudamos a mentorar esse médico lá na ponta, tentando solucionar esse problema, ajudando esse médico. E se a gente tem dúvida, nós fazemos perguntas a ele para que ele esclareça melhor o caso e assim nós vamos juntos dando a melhor conduta para aquele caso. Sem dúvida que existem inúmeras histórias, né, que devem fazer a diferença e, aliás,
É possível mensurar quantas vidas foram salvas, por exemplo, a partir da utilização desse Educadoc? Hoje, com certeza, das 50 mil mentorias, mais de 1.000 vidas, nós atuamos decisivamente para salvar essas pessoas, com certeza. Casos de infarto, casos de agressão, ferimento de arma de fogo, e onde o médico dá ponta, às vezes, ou por falta de estrutura, e na localização onde ele está, na cidade onde ele está. Você imagina que a gente já atendeu médicos e pacientes na selva amazônica. O cara atendendo numa lancha, removendo um indígena de um lugar para o outro, enfim. Então, com certeza, nós já salvamos mais de 1.000 vidas diretamente, e indiretamente um outro tanto. Tem casos que são mais tranquilos, é uma diarreia, mas às vezes tem uma diarreia onde o paciente está extremamente desidratado, depletado, onde você precisa entrar com uma reposição hidroeletrolítica mais forte. Enfim, nós estamos muito felizes com o que nós estamos fazendo, João. A tecnologia, ela é pano de fundo para tudo isso, né? Para que a distância seja encurtada, para que de fato o conhecimento ele possa ser compartilhado, e sem a tecnologia nada disso seria possível. E como que vocês têm trabalhado nessa questão de acesso ou até de ampliar para outros públicos eventualmente, para que a população possa se valer disso, não apenas para médico? Como que vocês observam e quais os potenciais ainda para esse ano ou para os próximos anos? Bom, a tecnologia, ela sem dúvida, ela é decisiva nessa melhoria. Esse app de mentoria que nós criamos, o Educadoc, hoje ele é dedicado aos médicos que baixam esse aplicativo e fazem essa mentoria junto aos nossos especialistas para ajudar no atendimento. Mas uma outra parte muito importante da tecnologia que ajuda a população diretamente é a telemedicina. A telemedicina tem feito grandes avanços e tem feito com que as pessoas consigam ter maior acesso. Às vezes, por dificuldade, você imagina, no interior a pessoa precisa de um reumatopediatra, aquela criança precisa de um reumatopediatra e não tem o acesso lá. Só tem em grandes centros, algumas especialidades. Então, a telemedicina, com a sua tecnologia, está conseguindo levar essa assistência, esse acesso aos rincões mais distantes. Além de a inteligência artificial, cada vez mais ela vem se aprimorando para ajudar no atendimento, né, e esclarecendo alguns pontos, dando mais conhecimentos à própria sociedade, né, à própria população. Então, a medicina ela tem sido muito favorecida pela tecnologia. E nós somos entusiastas de inovação e tecnologia, porque nós temos certeza que o maior beneficiado de tudo isso, no final das contas, é a sociedade, é a população. Sim. Doutor, agora é natural, preciso perguntar, a partir de uma ideia no intuito de que a formação, ela às vezes está deixando a desejar, a quantidade de médicos que estão sendo formados, como é que o senhor, que também está desse outro lado, ou do mesmo lado do balcão, como é que o senhor avalia essa questão da qualidade do médico que está saindo da faculdade? Muitas vezes ali não detém todo esse conhecimento, afinal, claro, a vida é um eterno aprendizado, né? A gente nunca para de aprender. Sim. Mas como que o senhor olha para esse momento, inclusive, da questão do ensino, aprendizado e desses novos profissionais que estão chegando também ao mercado? Bom, essa é uma excelente pergunta, João, e eu sou formado na década de 90 na Universidade Federal do Paraná. Eu tive professores maravilhosos, e naquela época, na década de 90, nós tínhamos não mais do que 80 escolas médicas no Brasil inteiro, né? Hoje, decorridos alguns anos, em 2025, nós temos mais de 420 escolas médicas no Brasil e em crescendo, ainda em expansão esse número. Uma grande parte dessas escolas médicas são em cidades do interior e é necessário levar o ensino médico para as cidades do interior, mas o grande problema é que às vezes você não tem uma estrutura de hospital, de ambulatório e até mesmo de professores que possam dar essa atenção a esse tanto de alunos que estão se formando. Então existe sim um gap na formação hoje comparado aos anos 90, aos anos 2000, porque aumentou muito o número de médicos formados. A gente em breve vamos ter 45 mil médicos formados, e um grande problema que a gente tem
nisso é que eu, quando saí da faculdade, a gente não imaginava não fazer residência médica. Não passava pela nossa cabeça você não fazer uma residência médica. Então, era agora o segundo passo, né? Exatamente. Então você faz 6 anos de medicina e eu fiz mais 4 de residência. 2 anos de geral, 2 anos de aparelho digestivo, e não tinha outra hipótese na minha cabeça e de muitos médicos daquela turma. Hoje, essa não é uma ideia dos recém-formados. Eles não passa muito pela cabeça deles fazer residência. Até porque se formam aí mais de 40 mil médicos por mês, em breve vai ter, por ano, em breve vai ter isso, e só 17 mil vagas de residência. E dessas 17 mil vagas de residência, 20% ficam ociosas, não são completadas porque os médicos não querem. Enfim. E até a gente entende, sabe, João, porque a medicina hoje, ela é um curso caro, exceto, mesmo na área pública, você tem que investir, né? Você tem que comprar livros, você tem que ter acesso a uma série de instrumentais cirúrgicos, enfim. O custo hoje de se fazer medicina, mesmo em faculdades públicas, que você não paga a mensalidade, mas o custeio de fazer o curso, ele é relativamente grande. Imagine nas escolas particulares. Então, quando o aluno sai, ele precisa ter o retorno daquele investimento. Ou ele tem que pagar o FIES, ou ele tem que retribuir algum empréstimo. Você veja que hoje, a gente fez uma conta, você forma um médico e você forma 4 advogados e não forma um médico. Com o mesmo dinheiro que você forma 4, 5 advogados, você não forma um médico, né? Pelo tempo de investimento que você faz durante os 6 anos e o custo das mensalidades. Então, muitas vezes o médico quer sair rapidamente, não quer fazer especialização, não quer continuar se aprimorando e já vai para o front, ele já vai para um plantão médico, e às vezes isso pode prejudicar a assistência, com certeza. Doutor, do ponto de vista do paciente, no momento em que esse paciente ele está passando por uma consulta, ele chega, por exemplo, a ter a percepção de que, de fato, o profissional ele está sendo assistido, o médico ele pode ou não falar para o paciente? Como é que funciona essa questão do ponto de vista do paciente que está passando por essa questão do atendimento e que, num dado momento, o médico está recebendo o auxílio do Educadoc? Invertendo a lógica, né? Não do médico para o paciente. Excelente pergunta, João. Os médicos, a maioria deles, a maioria dos nossos mentorados, informam ao paciente que vai pedir uma consultoria em virtude daquele caso e que vai pedir um apoio de algum especialista ou de um professor para decidir juntos na conduta daquele caso. Em medicina a gente tem muito isso, né? A second opinion, a segunda opinião. Então, e eles informam, então, falam, olha, seu caso é assim, 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 eu vou pedir o apoio a um especialista de plantão aqui para que possa, junto comigo, discutir o seu caso e termos a melhor conduta. Então, isso eu acho que leva de uma possível insegurança que o paciente teria e fala, estou sendo atendido por esse médico que não sabe nada, para uma segurança ainda maior. Fala assim, poxa vida, tem uma junta médica analisando o meu caso, né? Então isso dá mais segurança ao paciente, e a gente nós temos a plataforma web já, então não só no app, mas tem a plataforma web, o médico pode perguntar pelo seu computador, ele baixa lá no computador e faz essas perguntas e discute o caso clínico online, tanto pelo computador como pelo celular. Isso, até um pouco dessa pergunta que eu faço na sequência, já pelo menos consegue anular boa parte de uma ideia pré-concebida desse preconceito, né? De que, tá compartilhando. Na verdade, se a depender de um caso, o próprio paciente, quando sai de um consultório, vai em busca de uma segunda opinião. Sim. Será que realmente é isso, não é? Ou seja, você já acaba tendo, né? Encurtando o caminho. Exatamente. A gente acaba encurtando o caminho, faz essa segunda opinião e, assim, os médicos se sentem mais confortáveis, os pacientes também, né? Nós não temos uma pesquisa direta da satisfação dos pacientes ainda, mas a gente tem certeza que eles se sentem mais confortáveis, e principalmente os médicos nesse momento, porque
você compartilhar um caso onde você tenha dúvida, e tem casos assim que são casos bastante complexos e que nós precisamos atuar mais fortemente. Às vezes, para você ter uma ideia, nós temos um grupo entre os mentores. Tem casos tão complexos que às vezes nós, mentores, dividimos com o outro. Então é uma verdadeira juntamento. Divide com outro mentor. Fala, estou com um caso extremamente cabeludo aqui, é difícil de resolver, como que a gente pode fazer, qual a melhor conduta, e a gente tem tido um êxito muito legal. Casos endocrinológicos importantes, casos oncológicos, a gente já detectou vários e vários tipos de câncer, onde o médico lá da ponta não tinha nem pensado sobre essa hipótese, e nós falamos, pesquisa isso, e no fim depois o médico retorna para nós, se estamos certos, era isso mesmo. Então, além de salvar muitas vidas, a detecção precoce de muitas doenças graves, sejam elas crônicas, diabetes pesado, diabetes extremamente grave, ou casos oncológicos, a gente tem conseguido resolver a contento, e tem sido muito prazeroso, sabe? A gente dorme bem sabendo que a gente ajudou naquele dia 300, 400 pacientes diretamente. Muito legal. Erickson, para fechar, te pergunto, os próximos passos, né? Onde é possível chegar, atingir, passar a oferecer para que essa plataforma dobre, triplique de tamanho, ou a questão agora é o número, a meta com relação aos médicos que também fazem parte, onde vocês querem chegar e em quanto tempo? Bom, um dos grandes meios é esse aqui, essa oportunidade que vocês estão dando para nós, para que nós consigamos chegar ao maior número de pessoas. Eu quero lembrar que essa plataforma é gratuita, o médico pode baixar ela de forma gratuita e ter acesso a isso. Veja, hoje nós estamos com 12, 13 mil médicos, se nós temos aí quase 500 mil médicos no Brasil ativos, né? Então, se nós conseguirmos atingir 10% disso, 50 mil médicos, tenho certeza que a gente vai ajudar muito. A grande maioria das nossas mentorias regionalizadas, nós fazemos muito no Sul e Sudeste, mas temos ampliado muito no Nordeste. Hoje, 20% das nossas mentorias estão no Nordeste, menos no Norte, e a gente tem tentado chegar lá. Então, um dos grandes objetivos nossos é aumentar a nossa penetração no Norte e Nordeste dos médicos lá, até porque, se nós formos ver, o número de médicos por habitante no Norte é muito menor em relação a outros lugares. Hoje o Distrito Federal tem 6 médicos por cada 1.000 habitantes, e quando a gente vai no Maranhão nós temos 1,2 médicos por 1.000 habitantes. Então, chegar no Norte e Nordeste com mais ênfase, eu acho que a gente vai conseguir ajudar com a sociedade e os médicos muito mais forte. Então, esses são os nossos próximos passos: investir mais na divulgação. Divulgamos ele agora num congresso na Hospitalar, que é o maior congresso de saúde da América Latina, o segundo maior do mundo. Nós falamos sobre isso, sobre a importância do Educadoc, e foi um tema bastante elogiado dentro da Hospitalar, que é a maior feira de saúde da América Latina. Para quem ficou interessado, mais conteúdo, ficou instigado, né, a conhecer o Educadoc, onde é possível encontrar detalhes, app, loja de aplicativo, site, e também fique à vontade para deixar os canais aí, tanto do aplicativo como os teus. Ótimo, obrigado. Meu Instagram é Erickson Blum, né? ERICKSON BLUN. O Educadoc tem uma página no Instagram, Educadoc, EDUCADOC, né? E podem baixar, e para baixar encontra-se tanto na iOS como na plataforma Android. Você consegue baixar nas duas plataformas o aplicativo. Reitero que é para médicos, exclusivamente para médicos. Ainda não abrimos para a sociedade, mas nós estamos estudando um outro aplicativo para que a gente possa tirar dúvidas online diretamente dos pacientes. Mas hoje a gente tem certeza que a gente tem ajudado diretamente muitos médicos e indiretamente a milhares de pacientes. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte internauta, o Caio Jorge. Qualquer médico pode ter acesso a esse serviço? E a qualquer hora do dia? E quanto paga? Bom, você já falou que é de graça. Qualquer hora do dia? É a hora que
tem os mentorandos, né? Que estão ali disponíveis para poder prestar esse auxílio? Bom, obrigado ao nosso ouvinte Caio. Uma bela pergunta. Nós estamos 24/7, ou seja, aliás, 40%, 35% a 40% dos atendimentos, eles acontecem das 19 até as 7 da manhã. 45% dos atendimentos, 55% das 7 às 19. Então ele é 24/7, 7 dias na semana, Natal, Carnaval, Ano Novo e assim por diante. Essas 350, 400 mentorias. E para baixar esse aplicativo é gratuito nas 2 lojas de aplicativos. Daí, Erickson Blum, médico, CEO da Arpen Serviços Médicos e da Doc Solution, conversando conosco sobre o EducaDoc. Sucesso, Erickson! Muito obrigado por essa oportunidade, João, a todos da Pan News Curitiba. É maravilhoso estar aqui, poder levar esse conhecimento. As pessoas têm certeza que a gente vai continuar ajudando muita gente. Parabéns por vocês abrirem esse espaço tão útil para a sociedade. Aí, bacana, a gente que agradece. Agora 11h27.